Doutor José Carlos, boa tarde. Boa tarde. Prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Vamos falar sobre Slow Medicine. O nome sugere, na verdade, uma filosofia que não é oriunda do Brasil. Ela surgiu aonde, a Slow Medicine, doutor José Carlos? A primeira iniciativa relativa à Slow Medicine foi um artigo que foi publicado em 2002 por um cardiologista italiano, que chamava Convite à Slow Medicine. A ideia realmente veio de uma questão anterior que também se iniciou na Itália, que era a ideia da Slow Food, que foi uma ideia trazida pelo Carlo Petrini por ocasião da inauguração de uma filial do McDonald's na Piazza de Espanha, em Roma. Eles fizeram um protesto lá que eles não queriam a fast food. Eles queriam o resgate da alimentação italiana mais tradicional, do prazer da mesa, do cuidado com os alimentos nutricionalmente mais adequados. Então houve esse protesto e de lá nasceu a filosofia ou o movimento do Slow Food. Sim. E a Slow Medicine, na verdade, que a gente traduziu para o português como medicina sem pressa, sim, ela é uma vertente desse movimento maior, o movimento Slow, que se iniciou pela Slow Food. Hoje então a gente fala de um movimento que já vem sendo adotado, implantado por profissionais aqui no Brasil, ou a coisa está realmente lenta ainda? Com certeza. Na verdade, é uma filosofia de trabalho, né? É uma filosofia de trabalho que a gente sabe que existem algumas iniciativas interessantes nos Estados Unidos. A gente tem uma iniciativa na Holanda, um movimento bastante consolidado já na Itália, onde existe realmente uma associação italiana de Slow Medicine. E agora, desde o ano passado, a gente iniciou com um trabalho de um site aqui no Brasil, divulgando essa filosofia, essa prática da Slow Medicine. Então, na verdade, ela não se trata de uma especialidade médica. Sim, mas é uma mudança de paradigma nessa relação. Essa palavra, você falou a palavra correta, você falou a palavra exata. A ideia é uma mudança de paradigma dentro da prática médica. A medicina sem pressa. Curiosamente, doutor José Carlos, ontem aqui no programa a gente conversava com uma entidade a respeito do crescente aumento do número de agressões verbais, físicas, sofridas por profissionais de saúde, né? Sejam enfermeiros, auxiliares, técnicos, médicos, quer dizer, pessoas que estão ali prestando atendimento e que, na verdade, nesse turbilhão, nessa convulsão social que a gente vive, acabam sofrendo os reflexos de uma sociedade violenta também, né? Então a gente falava de uma outra questão, né? Do outro lado dessa relação delicada, importante, e que é uma discussão urgente hoje, né? Para todos na sociedade, para quem presta atendimento e para quem recebe esses cuidados também, né? A Slow Medicine, a medicina sem pressa, se debruça sobre essa questão também? O foco dela é o atendimento? Sim, o que eu poderia afirmar é que a gente acredita que a relação médico-paciente é o ponto fundamental, é o fulcro da nossa prática. E essas questões assim que você levantou, elas efetivamente podem ter relação porque, particularmente onde elas mais ocorrem, que é dentro dos pronto-socorros, nos atendimentos de urgência, a maior parte das vezes o que você vê são médicos desconhecidos frente a pacientes anônimos. Então, essa é uma relação potencialmente conflituosa, na medida em que você tem oportunidade de conhecer melhor o paciente, conhecer melhor a história dele, conhecer melhor a família ou o ambiente social onde ele vive. Esse tipo de embate, esse tipo de conflito diminui, porque assim, a gente sabe muito bem que existem questões físicas, orgânicas importantes que determinam a procura dos pronto-socorros, assim, mas muitas vezes existem questões que também são emocionais, e as próprias doenças físicas têm aspectos emocionais. E esses aspectos muitas vezes não são observados de uma maneira cuidadosa, e isso é uma situação que pode gerar conflito. Eu sempre afirmo que a ideia da Slow Medicine, da medicina sem pressa, ela se dá em cima de 4 questões. Aproveitamento melhor do tempo de consulta, uma relação médico-paciente que se estabelece
durante a consulta, e não só durante a consulta, mas o ideal é que ao longo do tempo essas pessoas possam estabelecer um relacionamento de maior confiança e de maior tranquilidade. E a gente tem também, assim, um questionamento a respeito do uso excessivo de tecnologia, tanto para diagnóstico quanto para procedimentos terapêuticos, que hoje em dia é um dos pontos essenciais da atenção médica. Então, muitas vezes se pedem exames em excesso, se faz diagnóstico em excesso, e isso acaba podendo trazer mais problemas do que benefícios para a pessoa. Em que medida? Por exemplo, se você chega num pronto-socorro atualmente, muitas vezes antes de se conversar com a pessoa, o que está acontecendo, essa pessoa, ela assim, o que está acontecendo? Eu estou com um pouco de febre. Então você vai fazer um raio-x. Ela sai para fazer esse raio-x, ela nem chega a ser examinada. Quando ela volta para ser avaliado o raio-x, muitas vezes trocou o plantão, é uma outra pessoa que deu o resultado do raio-x, e isso acaba gerando, por exemplo, uma prescrição de antibiótico. Se essa pessoa foi para o pronto-socorro por um quadro viral, que teoricamente não teria indicação do uso do antibiótico, esse antibiótico está sendo usado em excesso. Essa pessoa foi submetida a uma radiação sem necessidade. Então isso é um exemplo muito básico, muito simples, e corriqueiro, mas né? que ocorre corriqueiramente. E ontem mesmo saiu um artigo num site que chama Medscape, em português, que falava que normalmente não se dá muito valor dessa questão do número de vezes que a pessoa é exposta ao raio-x, considerando que a dosagem de raio-x que tem no raio-x de tórax simples é muito baixa. Mas se isso se repete com muita frequência, a gente pode ter consequências tardias disso. Doutor José Carlos, também me parece que há uma seguinte situação. A gente chega para consulta, seja em emergência ou seja até mesmo em ambulatório, o médico nem toca no paciente muitas vezes. Então gera uma desconfiança, né, de um diagnóstico que pode ser apresentado por esse médico sem uma avaliação clínica mais apurada. Acho que o próprio paciente, na sua insegurança, acaba pressionando esse profissional para que faça ali o pedido do exame, né, para afiançar esse diagnóstico inicial. Quer dizer, essa falta de análise mais cuidadosa, né, de tocar realmente, se for o caso, né, ao escutar, enfim. Exatamente. Na verdade, a Slow Medicine era uma proposta de um resgate de uma prática médica. Uma prática médica mais cuidadosa, uma prática médica mais cautelosa, aquela prática que a gente aprendeu nos bancos da universidade, que é conversar com o doente, saber das queixas dele, saber dos antecedentes, saber dos medicamentos que toma, saber dos antecedentes pessoais, dos antecedentes familiares, examiná-lo e a partir daí fazer um raciocínio diagnóstico. E a partir daí solicitar exames que comprovem aquele diagnóstico e que te permitam tentar fazer o tratamento mais adequado, mais correto frente àquela situação. Sim, o exame é apenas é uma forma complementar, né? Exatamente. E não o principal. Esse é o nome que a gente dá, exames complementares. Eles complementam o raciocínio diagnóstico. E como você falou, eu acho que isso é essencial. Existe um TED que a gente disponível no YouTube de um médico americano que chama Abraham Verghese, e que é muito interessante, que ele coloca o exame clínico como um ritual. A empatia que se estabelece no momento em que o médico toca o paciente, pega o pulso dele, ausculta o pulmão, isso cria uma relação de confiança que nenhum outro procedimento pode criar. Com certeza. A gente não se coloca contra a tecnologia, ao contrário, a gente acha que a tecnologia ela trouxe avanços dentro da medicina extraordinários que permitem que doenças que antes não tinham tratamento, hoje são potencialmente curáveis. Mas só que a gente acha que se a tecnologia acaba sendo utilizada de uma maneira abusiva, isso pode trazer mais do que benefícios, problemas para o paciente, porque a gente faz diagnóstico às vezes em excesso. É uma questão extremamente relevante. Em todo o mundo, as sociedades médicas estão se debruçando sobre essa questão de diagnóstico em excesso. Recentemente teve uma revista inglesa chamada Lancet, lançou um programa que é o cuidado apropriado, que é exatamente sem excessos e sem subutilização também. Ou seja, o caminho do meio, potencialmente o caminho mais adequado. E para isso precisa de conversa, e para isso precisa de entendimento, para isso precisa de tempo.
Agora, só me lembra a situação vivida por grupos como Médicos Sem Fronteiras, né, que atuam em lugares remotos, em situações assim extremas, né, às vezes de epidemias, calamidades públicas e sociais, e, enfim, calamidades da natureza também, com pouquíssimo recurso e profissionais que muitas vezes operam verdadeiros milagres, né, fazem muito mais com muito menos. É verdade. Você sabe que eu tive a oportunidade de participar de 4 expedições de um grupo brasileiro que chama Expedicionários da Saúde. É uma organização não governamental que presta atendimento a indígenas na Amazônia, em áreas remotas. Eu já estava entusiasmado com essa filosofia da Slow Medicine quando eu fui a essas expedições, e eu escrevi, isso você pode ter acesso no nosso site, que é o www.slowmedicine.com.br, que é Slow Medicine na Amazônia, onde a gente tentava pensar como que essa filosofia da Slow Medicine pode ter implicações na prática médica em áreas remotas onde os recursos são muito mais restritos. É uma coisa bastante interessante. Os textos ficaram bem bonitos. Os artigos estão lá no site, www.slowmedicine.com.br. Todas as informações também sobre o movimento, pessoas que querem aderir também a essa prática, podem ser encontradas no site, né? Exatamente. O site está bem bonito, ele visualmente é muito bonito, tem muita informação sobre os fundamentos dessa prática, sobre a história do movimento no mundo, sobre opiniões de especialistas, aonde que isso impacta na prática deles cotidiana. Então o site realmente ele é uma fonte de informações que eu vou falar assim, sem falsa modéstia, a gente conseguiu sistematizar de uma maneira bastante agradável de ser explorada muita informação a respeito do movimento Slow Medicine no mundo, e a gente está criando uma linguagem brasileira para esse movimento. Maravilha. Então eu acho que vale a pena, eu realmente recomendo, a gente tem atualizações semanais do site. Só uma curiosidade para encerrar, doutor José Carlos, faz parte dessa prática médica da Slow Medicine, a medicina sem pressa. Por exemplo, o médico atendeu o telefonema do paciente a qualquer hora do dia? Ou não? Olha, pode me ligar a qualquer hora que eu vou atender. É o seu chamado, você é o paciente, eu vou falar com você a hora que você precisar. Liga no meu celular, funciona assim? Eu, particularmente, disponibilizo meu celular para os meus pacientes. Tá certo. Mas isso é uma questão pessoal, né? Pessoal. Eu sou geriatra, né? Então, é verdade. Acho que, da mesma maneira que o pediatra, o geriatra precisa estar mais ou menos presente. Disponível. Tá ótimo, então. José Carlos Aquino, de Campos Velho, médico geriatra. E não é piada, né? Não é piada. Campos Velho, médico geriatra. Clínico geral. Muito obrigada pelo papo com a gente aqui na Rádio Nacional. Parabéns pelo trabalho. Eu agradeço imensamente a oportunidade de poder falar um pouquinho a respeito da Slow Medicine, um veículo tão importante como a Rádio Nacional.